Muito bem, vamos lá. Gesemiel, põe 3 minutos na tela aí, por gentileza. Samuel, comece contigo a sua análise. Primeiramente, a Constituição de 88 garante que a vida é um direito de primeira geração e é elencado, né? A vida e depois a liberdade. Sem vida não existem os outros direitos. Então, o indivíduo que estava sob custódia do Estado, ele tem os responsáveis devem ser responsabilizados ou, ao menos, investigados para que não paire nenhum tipo de dúvida no que se refere a uma eventual queima de arquivo. É necessário também deixar claro que muitas pessoas, né, que dão pressão psicológica dos outros, ameaçam, são pitbulls, né, literalmente, quando são confrontados e se encontram nesse tipo de situação, a própria psicanálise explica esse fenômeno. São pessoas que têm a mente fraca e que há também fortes indícios de um suicídio. Agora, para que se tenha isenção, é necessário, sim, concordo com o senador Carlos Viana, que se investigue o caso. O que se sabe é que para o indivíduo ceifar a própria vida, ou ele estava sob ameaça, ou ele teve, né, propriamente dito, perdeu a vida por uma eventual queima de arquivo, ou ele simplesmente é uma pessoa que tinha transtornos, né, mentais. Porque uma pessoa em sã consciência, por mais que ela esteja submersa ao calvário, ela não vai retirar a sua vida. E é necessário também que, além desse caso que ganhou repercussão a nível nacional, né, internacional, você tenha sempre uma palavra amiga, acolhedora, fortaleça, né, esses vínculos. Nem todo mundo que sorri no dia está bem, né, da cabeça. Essas doenças psicossomáticas, transtornos, né, mentais, é uma realidade. E às vezes aquela pessoa que está tão próxima a você tem a doença, né, da alma, que é a depressão, e não consegue exteriorizar, né? É um grito de socorro. Quem tira a sua vida faz isso porque a gente não aguenta tanta, né, pressão. E fica aqui, né, o chamamento para que os órgãos de controle e fiscalização, as instituições policiais, possam ter esse olhar atento, que se está sob a custódia do Estado, o Estado tem que promover a integridade física do indivíduo, ao menos durante o período que ele está sob custódia. No passado não muito distante, aqui em Porto Velho, uma moça, né, que tirou a própria vida numa delegacia de polícia da capital do estado de Rondônia. Então, as nossas condolências aos familiares, às pessoas, e que esse exercício de reflexão não sirva tão somente no Setembro Amarelo, né, mas seja todos os dias aí a gente ficar atento com esse tipo de situação. Muito bem, 3 minutos agora para o Josinélio Muniz. Josinélio, fica à vontade para o seu comentário aí. Na verdade, o Samuel é advogado criminalista e eu não trabalho bem nessa área, né? Mas que o Estado é responsável, é responsável. Deveria ter guardado, tá, né, os olhos ali, é os olhos do Estado. Agora, é lamentável. Isso aí é indiscutível que é lamentável, né? Esse camarada aí, esse cara, tinha muita coisa para ser revelado. Qual é o motivo que fez ele chegar nesse ponto? Você permite uma parte? Sim, sim. Né? Sim. Josinélio, não é uma coisa meio que engraçada isso, né? Até nem sei se o termo é esse, engraçado, né? Mas a Polícia Federal, que zela tanto pela boa investigação, pela boa proteção, pelo trabalho bem feito, deixar um cara desse porte, dessa importância, numa cela, sem uma vigilância 24 horas, de uma maneira que ele pudesse provocar. A gente vê tanto, vou para a ficção, agora para o cinema, mas o cinema retrata, realmente o cinema americano, né, retrata o sistema carcerário americano como ele é, efetivamente é. Não é meio estranho, assim, largar o cara ali, aí o cara pega a camisa, pega uma roupa, assim, não. É de se pensar, né, de se analisar, não é? Na verdade, Cícero, não é estranho tudo que aconteceu ali, porque o cara é um arquivo vivo até então, né? E aí, de repente, ele decide, não tem ameaça nisso aí, não tem um jogo aí, nós estamos falando de um processo, isso, que o cara que está sendo acusado, rapaz, hackeou o sistema da Polícia Federal, Receita Federal, ameaçou jornalista conhecido nacionalmente, é um cara que está disposto a ir pro pau, ele não está nem aí.
Então, até que ponto esse cara que estava ali preso não está sob pressão? A gente fala, por causa que é depressão. Será? Será que não houve uma armação aí? E aí, como diz o Viana, tem que ser investigado, porque isso aí pode ser, ao invés de ser um suicídio, ser um homicídio. Então, até tentaram fazer e armaram a situação para chegar num ponto que chegou. Eu não duvido que foi queima de arquivo. Não duvido, Cícero. Então, pode ser suicídio? Sim, até a princípio que a gente tem é isso, que já é, olhando para a estrutura da Polícia Federal, é suspeito sim, gente. É suspeito sim. É lógico que a Polícia Federal é responsável e, claro, infelizmente eu digo isso, claro que pode ser uma queima de arquivo. Vamos aguardar um pouco para frente e a gente vai chegar nesse ponto, até aonde vai chegar isso. Agora, infelizmente, perdemos um arquivo, nós perdemos. Muito bem. 3 minutos agora, Jazimel, para o Zezinho, né? Zezinho, por favor, sua análise. Olha, estranha a secretária a secretária lá de saúde, a médica lá de Minas Gerais, ela fala que ele não tinha morrido, depois ele tinha morrido e ninguém sabe, deu morte cerebral. E muito estranha essa morte. Tem que se apurar, tem que se investigar. Mas apurado por quem, Zé, se tu acha da tua percepção? Não, tem que fazer, tem que... Ela tem câmaras lá, tem câmaras. Mas quem tem que investigar nesse caso aí? Não, o que tem que investigar é a polícia, que não seja a Polícia Federal. Mas qual seria a polícia? Não, porque é uma investigação, tem que ser uma investigação isenta. Não estou acusando ninguém. Não, mas qual Samuel. Não, só um minutinho, porque tu está falando de investigação isenta. Mas qual é a polícia que deveria investigar nesse caso? Ô, Samuel, você é advogado criminalista. Quem é nesse caso? Não, eu sei quem é. Eu estou querendo saber se ele sabe quem é. Mas aí, porque se vocês colocam... Se vocês colocam em xeque... Não, calma aí, rapidão, só um minutinho. Se vocês colocam em xeque a Polícia Federal, quem vai investigar a Polícia Federal? Quem está Federal? colocando em xeque? Ninguém está falando quem foi, não. Pô, Samuel está aqui, por exemplo, está fazendo então muda o teu discurso. Fala assim, pessoal, eu quero meu tempo. É necessário investigar a conduta, se houve negligência, imprudência, imperícia, se o cara tinha problema de drogadição, entrou em abstinência, entrou numa lombra. Aí eu concordo contigo. Se as características do exame tatoscópico apresentam evidência de suicídio, enforcamento, se foi mecânico, se tinha angulação, os olhos ficaram esbugalhados, a boca roxa, a palma da mão, tem os sinais. Agora, da forma que tu e o Josinelli falam, olha, é necessário, o cara é queima de arquivo. Se foi queima de arquivo e estava dentro da Polícia Federal, foi a Polícia Federal que matou ele. Ô, Samuel, pode não ter sido, mas que... Gasparzinho. Samuel, com dor no coração, digo para você. O tempo todo. Chegou o tempo passou o tempo de confiar na Polícia Federal como você confia. Você me desculpa. Não confio, não. Eu não estou dizendo que a Polícia Federal, o 100% dela, mas parte... Pode ter matado, Samuel, cara. Nós estamos falando de um cara que está guardado pelo Estado e, como disse o Cícero aqui, conscientemente. A Polícia Civil aqui do Estado de Rondônia deixou aquela bolsa, matou a bolsa lá da cidade de Polícia? Não estou acusando a Polícia Federal, eu estou colocando em xeque. Tá. Há sim possibilidade e tem que abrir o inquérito e investigar. Agora você vai ser contra? Mas investigar por quem? Quem tem que investigar? Não, agora eu acredito que tenha como fazer o inquérito, mesmo sendo a Polícia Federal, que nem todo mundo... Não, calma aí. Agora, precisa abrir o inquérito, Samuel? Entendi. Ô, Samuel, não, você é contra o inquérito? Eu concordo que tem que... Só que você dizer, tu tá contra ou tu tá a favor da Polícia Federal? Não, eu não estou contra a Polícia Federal, então, jamais. Então o que tu tá falando, então? Eu estou colocando em dúvida aquele grupo ali. Aquela polícia ali que estava guardando o presídio ali. É a responsabilidade deles. Certo. Eles são responsáveis. Mas que polícia é essa? É lógico. Você vai negar que não? Mas que polícia que estava? Qual é a polícia que estava sob a custódia? Não importa. Polícia Federal. Não estamos colocando a Polícia Federal toda no Brasil, não, moço. O que eles estão falando? Agora, naquele presídio, aquele local ali, aqueles policiais que estavam guardando ele ali, aqueles ali são responsáveis. Tem que responder, tem que estar para o inquérito e tem que explicar isso aí certinho. Muito bem. Zezinho, Jazimel, o Zezinho falou 1 minuto e foi interrompido. Ponha 2 minutos aí. Eu não falei nem meio minuto. Hã? Eu não falei nem meio minuto. Então põe 3 minutos de novo pro Zezinho. Eu não falei. Põe aí, o Jazimel. Vai, Zé. Pode ir lá. 3 minutos na tela. Pronto. Não, a morte, ela foi uma morte estranha.
A custódia dele ali é do Estado que fez a operação que levou ele ali para a carceragem da Polícia Federal. Então, naquele momento ali que aconteceu o fato, porque tem câmeras que mostram que ele está vivo. E tem a declaração do advogado dele, que saiu de lá, ele estava bem. E com pouco tempo apareceu morto. Agora, tem que ter uma investigação. Ninguém está acusando ninguém está falando ninguém. Mas a CPI, até o senador Carlos Viana, ele quer explicação. E estão certo. Uma explicação de como foi, se realmente ele morreu ali enforcado, porque ele deu morte cerebral. Morte cerebral. E a secretária lá de saúde, lá, a médica, ela fala que ele não morreu. Ele não morreu, como é que se diz? Ele não morreu de enforcamento. Ele estava vivo. Não. Por favor, Samuel. Aí... É porque assim, ó, é porque tem uns termos aqui que a gente tem que corrigir. Uma coisa é estrangulamento, outra coisa é enforcamento. Ele tentou o suicídio, se enforcar? Sim. Ele ceifou a vida naquele momento? Não. A morte foi cerebral no laudo preliminar? Sim. Foi em decorrência da tentativa de suicídio? Sim. Agora, houve negligência? Talvez. Houve imprudência? Eu acredito que sim. Agora, da forma que vocês querem criar a teoria da conspiração, dá a entender de que um policial federal infiltrado foi lá e armou a morte do cara. É isso que vocês têm que... Eu não estou entendendo vocês aqui, irmão. Olha, eu não consigo desenvolver. Está igual ontem aqui, Cícero. Está igual ontem. Entendeu? O que nós estamos falando aqui, Samuel, o que nós precisamos é que ele era um arquivo. Ele trocou as mensagens. Ele era a pessoa de confiança do Vorcário para ameaçar a testemunha, porque, olha, testemunha, obstrução, eu falo sempre, Samuel é um grande advogado, e eu falo sempre, é um grande advogado mesmo, dedicado na área criminal. E tem umas teses que eu digo, só ele tira e dá certo. Entendeu? Eu não sei como, mas o direito ele é amplo e ele tem tido muito sucesso, Samuel. Graças a Deus você é um bom advogado nessa área. Então, o que eu quero te dizer, Samuel, é que ele era aquele cara do serviço sujo do Vorcário. Ele que ia, segundo as mensagens, que ia quebrar os dentes do jornalista lá, Lauro Jardim, que ia fazer... Rapaz, ele era o cara que é uma burrice. A obstrução é pior do que até o processo. Porque o processo você se defende, você pega um advogado e você vai lá e constrói uma linha de defesa e vai. Agora, olha, parece que o Vorcário ele é um amador do amador, entendeu? E só digo uma coisa, Samuel, só aconteceu essa operação porque é André Mendonça, porque eu acho que André Mendonça tem que dobrar a segurança dele. Ele corre risco. André Mendonça, da maneira... Porque essa operação é perigosa, é poderosa, é muita gente. Está envolvido o ministro, está envolvido a República, está envolvido o Congresso, é muita gente, é jornalista, a coisa é grande, é cabulosa. Então, se fosse Toffoli, será que ele fazia essa operação? Tanto é que o Gonet, o inútil, ele negou, Cícero, ele negou a prisão, ele negou a operação, ele não achou que tinha... Ele disse que 72 horas era pouco tempo. Uma coisa que era que ele só poderia se manifestar depois que quebrasse os dentes, depois que forjasse o sequestro. Olha quem é. Então, meu amigo, o envolvimento, ele é grande. É nego tentando barrar. O ministro, olha, gente, o ministro o procurador da PGR, o mais alto cargo do Ministério Público, ele se declarar, mas ele pegou o André Mendonça, fez lá um relato,
porque o papel do Ministério Público nesse momento é se manifestar, é o mínimo, e a gente vê que há uma leniência dele, há uma leniência, a gente está vendo, por isso que tem que se apurar, essa morte tem que se apurar, porque a CPI não pode, o que está acontecendo, que já nós vamos entrar no caso da outra CPI, que vergonha, é uma vergonha que a gente está vendo que não dá para aceitar. Muito bem, voltando a falar dos filmes americanos, né? Nos filmes, quando alguém é preso, vocês podem ver, qualquer filme americano, só, fulano está sob custódia. O que é o sob custódia, né? Constitucionalmente falando, o ente, Josnélio, o ente público, né? Seja o Estado, a federação, no município, quando tem a polícia municipal, né? Aqui no caso a guarda municipal, ainda que vai ser criada aqui em Porto Velho, mas enfim, o ente é o responsável, né, pelo preso, por quem está detido, então, enfim, tem que zelar, né, pela salvaguarda dessa pessoa detida. Vai lá, um minuto para o seu contraponto, Josnélio. Não, Cícero, o que eu estou entendendo, Samuel, ele está tentando inocentar de toda a culpa da Polícia Federal ali, responsável pelo Vorcado. Eu não consigo, não é teoria da conspiração, não, eu não consigo olhar para aquele povo ali e não achar eles responsáveis. Não estou colocando, não é a Polícia Federal, gente, de todo o Brasil, não é isso. Nós estamos falando daquele núcleo. Não é ali. O ente que você está falando, estamos falando do ente público. Exatamente. Estamos falando daquele ente ali, daquele pontual, a equipe, quem estava responsável pelo preso. Do presídio ali, responsável. É lógico que é, né, Cícero? Não faz sentido que ele não responda. Agora, existe grandes possibilidades. A possibilidade é o suicídio, mas também existe a possibilidade da queima de arquivo. Não tem nada a ver com conspiração isso aí não, Samuel. Existe sim possibilidade do suicídio e também do queima de arquivo, até porque nós não estamos tratando aqui, Cícero, de um cara qualquer. Estamos tratando de um cara que tinha muitas, mas muitas informações e que fazia o jogo sujo. É engraçado o Samuel tentando tirar essa responsabilidade daquelas pessoas ali que deveria proteger aquele preso. Muito bem, muito bem. Um minuto, Samuel, para o seu contraponto. Tá, vamos deixar claro aqui uma coisa. Primeiramente, ele não faleceu em virtude do enforcamento. Ponto, gente. Isso aí foi o que foi apontado no lado preliminar. Ele tentou o suicídio. Em decorrência disso, ele teve complicações neurológicas, ele teve morte, chegou no hospital e tal, tudo isso aí. O que eu quero deixar aqui claro para vocês é que a gente não pode ser irresponsável aqui no programa e colocar em xeque sem prova e de fazer a seguinte afirmação, de forma velada ou de forma explícita. Olha, ele estava na superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais. É uma verdade. Verdade. E alguém pode ter entrado lá e ter matado ele. Não. Ponto, gente. Aí é uma tolice. Houve negligência. O que é negligência? O pai deixa o filho beber dentro do carro e vai ao banheiro do aeroporto, né? Pegar alguma coisa no posto de gasolina. E quando ele volta, a criança está asfixiada. Foi o que isso aí? Uma negligência. Um profissional técnico de enfermagem que vai fazer um procedimento de botox na face e não tem habilitação disso aí, ele está sendo negligente, está sendo imperito. E a imprudência é o cara, deixa ele lá mesmo, se quiser se matar, ele se mata. Cada indivíduo vai responder na medida da sua culpabilidade. Agora, essa teoria da conspiração, dizer que a Polícia Federal envenenou o cara, enfocou o cara, isso é... Você acha mesmo que não existe a possibilidade de ter um policial federal que é capaz, Samuel? Tudo é possível, tudo é possível. Um minuto, José Joaquim, por favor, para o seu contraponto. Olha, muito estranho, nós precisamos, é uma cobrança da CPMI, algo está errado, nós não devemos culpar ninguém, mas é muito estranho, as pessoas alguns estão desconfiados que possa ser que aconteceu algo diferente, então é apurar, porque a queima de arquivo, ele tinha tudo, ele podia abrir o bico, mas a gente não pode aqui estar culpando aquele, mas o Estado tinha a custódia, Cícero. A custódia era do Estado. O Estado
Agora tem que se precaver, porque é o seguinte, essa operação ela é complexa, ela envolve muita gente, é muito figurão. E agora? Então, tem que ter os cuidados, tem que ter até o cuidado com o convocado. Tem que ter, porque... Tudo é possível, né, Zé? É verdade. Olha, o que você quer falar? Não pode passar de 15 segundos. O advogado criminalista, doutor Rogério Santos, ele trouxe uma coisa aqui muito interessante. A analogia é a seguinte. Ele disse que nunca viu, e também eu também nunca vi, e o Josinelli também não, nenhum custodiado, preso em flagrante da central de polícia, ficar dentro da cela com camisa manga comprida. Talvez tenha sido a imprudência. Porque se não tivesse o álibi lá para ele poder tentar o enforcamento, não tinha resultado nada disso. Tem coisa que é procedimento padrão. O cara chegou bêbado, lei seca, Maria da Penha, preso, dispe ele, faz uma investigação minuciosa, tira a camisa, corta a calça, deixa só de bermudinha e pronto. Até esse negócio de cinto, tira. Porque tem gente, pessoal, que não aguenta a cadeia. O homem nasceu para ser livre. É muito fácil aqui. Você Perfeito seu comentário, Samuel. Teve negligência. Agora, eu acho que é muito mais provável, 1 milhão de vezes, 10 milhões de vezes, isso ter ocorrido do que tem lá o agente da Polícia Federal. Mas ninguém está... Mas é isso que você tem. A realidade é o seguinte, ó, tem situação para tudo quanto é gosto, né? Não aguenta não. Paulo César Farias foi para um motel com Suzana Marcolino, ele com 68 anos, ela com 18, tiveram uma linda noite de amor e depois eles resolveram que tinham que se matar, né? Então, E aí, se matou? quem é um pouco mais antigo, digamos assim, lembra dessa história aí do braço direito, do operador do dinheiro, do financeiro do ex-presidente Fernando Collor de Mello.